o que nós vamos ver é Jesus Cristo e seu Evangelho Eterno. Esse é o nome correto do curso, né? Que o nosso curso é o número 250. É, Aí, então, um padrão de aula será assim, ó. São 28 lições o nosso curso completo. E nós hoje, começando hoje com os compromissos toda quarta-feira à noite, sendo hoje o primeiro, aí já tem um calendário que nós estaremos dando o nosso último encontro será no dia 25 de novembro. Então perceba que nós temos 4 meses. O nosso compromisso é um compromisso de 4 meses. Eu gosto de pensar assim, porque não é uma coisa, vou me comprometer por um tempo longo para o resto da vida. Não, não, não. É um projeto. São 4 meses. Eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu maior esforço para que eu possa desfrutar e ter os benefícios do aprendizado desse assunto. E para mim, é bem muito interessante que na minha mente fica bem mais fluido quando eu sei que eu tenho o mês de agosto, setembro, outubro e no final de novembro vai estar finalizado. Toda aula na quarta-feira nós teremos 2 lições. Hoje nós veremos a lição número 1 e a lição número 2. Todo o material, não sei se a irmã já percebeu, o material está disponível na biblioteca do Evangelho. A irmã conseguiu acessá-lo? Sim, já dei uma olhadinha nele. Perfeito, perfeito. Ele está lá disponível para todos. Então hoje nós vamos ver a lição 1 e 2. Tá, que mais que seria interessante agora? É, seria isso, né? Eu só queria deixar bem claro isso, que aí fica fácil de a gente conduzir daqui para frente. Muito bem. Então, uma última consideração e nós já entramos na lição em si. O nosso curso, ele não é assim, vamos estudar o Novo Testamento, vamos estudar o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Não, não. O nosso foco, o nosso objetivo é conhecer Jesus Cristo, entender a sua missão, entender o significado do sacrifício, da missão que ele teve em resgatar a humanidade toda. Nós vamos aprender sobre o Cristo, as promessas que tinha no Velho Testamento de um Salvador que viria no meridiano dos tempos, como Jesus veio, o sacrifício que ele fez em prol de toda a humanidade, a redenção dele. Nós vamos estudar a sua ressurreição como ponto doutrinário e a diferença, o resgate que faz de todas aquelas pessoas que estavam no mundo espiritual sem esperança, com a ressurreição dele como ponto doutrinário forte, de que ele resgata a possibilidade de dar a todos a, a, a chance de serem ressuscitados, voltarem a ter um corpo, né, o seu espírito e corpo unidos mais uma vez, né? Então são esses aspectos e também vamos estudar sobre a grande promessa da sua segunda vinda, né? Todos os sinais que apontam para o seu retorno aqui na Terra, que vai culminar com o fim dos tempos, o fim deste mundo iníquo e o estabelecimento de uma nova era, que é o milênio, 1000 anos de paz. Então perceba que o nosso foco são assim pontos muito interessantes da vida e do significado que a missão de Cristo tem para nós, certo? Então, nesse momento, é, a lição aqui agora, então, já na lição número 1, ela fala assim, ó, tem 2 escrituras, uma é em Mateus e a outra é em Doutrina e Convênios, na seção 19. Em Mateus 11, 28 até o 30,
Não sei se a irmã tem aberto, tem facilidade. Se a irmã tem, pode abrir para nós, por favor. Deixa eu ver se entrou mais algumas pessoas. Ó, tem mais Consegui. alguém aí. Tem mais alguém conosco. É o Seja onze vinte e bem-vindo. oito. Isso, Mateus 11, Uhum. capítulo 11, versículos 28 ao 30. É um convite, né? É um convite do Salvador a todos nós. Pode ler para nós. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso, isso. Então, veja, esse é um convite que muitas vezes, nós já ouvimos esse convite muitas vezes, né? Mas aqui, então, ele pede que a gente tente entender e pegar um significado que tem dentro desse convite, né? Claro, o convite é esse: vinde a mim. É Cristo solicitando e fazendo esse convite. E ele direciona para aqueles que estão cansados e oprimidos, aqueles que são sofredores, que estão sofrendo. Esses, né, recebem o convite em primeira mão. E aí, depois, no versículo 29, ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Peraí, mas a Escritura está querendo dizer que tem um jugo, tem um peso, tem alguma coisa para ser carregada no momento que eu faço essa aceitação do Cristo? Né? A gente pode pensar assim. Nós temos todo o direito. Estou lendo o texto, estou lendo a Escritura e estou, né, argumentando sobre ela. Então, será que tem um jugo, tem um peso, tem uma responsabilidade em cima dessa aceitação? Tem, né? Na verdade, tem. Porque a própria Escritura já diz: tomai sobre vós o meu jugo. Então, esse jugo né, aquela canga que os bois usavam para puxar as carroças, né? Que em cima, no pescoço, né? Então, mas Cristo ele usa isso, como todos eles lá naquela época sabiam o que significava isso, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, né? Então, é claro, o jugo, nesse momento, o significado dele, para mim, o meu entendimento, o significado dele é: jugo é um peso? Não, não é um peso, é uma responsabilidade. Quando eu aprendo sobre Cristo e eu o conheço, eu começo a saber como é que é uma vida de um seguidor de Cristo, eu começo a me responsabilizar mais por purificar o meu coração, limpar a minha vida. Então perceba que este é o tal jugo que o Cristo está dizendo. Não tem nada de pesado, é um alívio. Toda pessoa que evita o pecado, ela está sendo, tá tendo uma vida leve, na verdade. E muito pelo contrário do que a gente poderia entender e lendo diretamente o que está escrito e não pegando o significado e as implicações que tem nisso. Aí o versículo 29 diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aí depois na sequência que a irmã leu para nós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí a pergunta agora: como é que eu aprendo de Cristo? Né? É uma pergunta, porque tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Tem uma declaração, deixa eu ver se tem uma declaração do elder, deixa eu ver se eu consigo achar. Ela,
Eu não sei se está no material. Opa! Não, acho que eu não vou achar agora no momento. Deixa eu ver se ela está aqui conosco. Vamos ver. Alguém leu no material a explicação sobre o aprender? Tem uma explicação, tem. Agora eu li os dois, tanto o material do professor quanto os materiais do aluno, que agora veio à minha mente e eu não estou conseguindo achá-lo aqui. Mas tem uma declaração que fala sobre a questão de aprender, né, os dois significados da palavra aprender. Mas tudo bem, depois, na hora que a gente acha, a gente volta nele, né? Mas vamos lá no significado que a gente já pode retirar desse texto. Aprendei de mim. Toda pessoa que já fez o seminário conhece muito bem uma escritura que o rei Benjamim, né? A maioria dos membros, né? Falar com um membro que fez seminário, fez instituto, sabe de cor essa escritura, né? Mosia, no capítulo 5, no versículo 13, que diz assim: Pois como conhece um homem, é o rei Benjamim, no capítulo 5 de Mosias, que está falando, ele está discursando, o rei Benjamim. E aí ele diz assim, no versículo 13, ele diz: Pois como conhece um homem o mestre a quem não serviu e que lhe é estranho e que está longe dos pensamentos e desígnios de seu coração, né? O que a irmã acha do significado dessa passagem? Quem que pode nos ajudar com essa passagem? O significado. Qual é o entendimento que o irmão, que a irmã tem sobre esse significado? Qualquer um que queira falar, por favor, comece a falar. Pode tomar a iniciativa. Hum? Então eu vou dizer o que o que a princípio parece. Aí a gente olha esse versículo e diz assim: como é que um homem pode servir a alguém que lhe é estranho? Não conhece, nunca ouviu falar, não sabe como pensa, não sabe como age, não sabe como reage, como é que vai servir efetivamente, né? Como é que essa pessoa pode? O servo vai fazer um trabalho decente se não conhece o mestre, não conhece a vontade do mestre, não conhece as preferências do seu mestre. Não pode, não vai conseguir nunca fazer um serviço decente, ser um trabalhador fiel, responsável, correto. Agora, um servo que conhece o mestre, sabe dos desejos do mestre, sabe das suas preferências, aí sim, aí é diferente. Aí essa pessoa vai fazer um serviço decente. Esse servo vai ser um servo bom e fiel, porque o mestre não lhe é estranho. O mestre não está longe dos seus pensamentos e dos desígnios do seu coração. É isso que o rei Benjamim está dizendo. Como é que vocês podem servir a Jesus se vocês não conhecem a Jesus? Como é que eu vou? Aqui, ainda estamos aqui no Mateus 11. Aprendei de mim. Como é que eu vou aprender sobre Jesus? Essa é a pergunta agora do momento. Como é que eu vou aprender sobre o Mestre Jesus? Se eu, na posição de servo, eu quero servi-lo e quero servi-lo bem. Quer ver? A primeira coisa, eu conheço as palavras, eu conheço os ensinamentos de Jesus? Uma pergunta. Ah, eu já ouvi, já li bastante. Agora, aonde? Se eu não tô, se a minha memória, se a minha mente não me ajuda, mas eu sei aonde está. Então eu vou abrir e vou ler. Aonde está?
No Novo Testamento, os primeiros 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são os 4 evangelhos, são os 4 evangelhos que relatam a vida de Jesus, cada um no seu ponto de vista, né? Por isso que tem muitas semelhanças e muitas repetições dentro dos 4 evangelhos, porque são os 4 que falam sobre o mesmo assunto, a vida e os ensinamentos de Jesus e as suas parábolas. Então, uma pessoa não consegue servir a Jesus se não sabe as palavras de Jesus, os ensinamentos dele. Tem umas escrituras, tem uma Bíblia, inclusive nós temos aqui em casa, mas eu vou falar, vocês vão lembrar, que tem algumas Bíblias que as palavras que, quando Jesus abria a boca e proferia as palavras, está tudo em letras vermelhas. Já viram essa Eu já, Bíblia, essa edição de Bíblia? Né? eu já, em casa. E- Então, veja, aí é o nosso exemplo. Aí você olha ali, opa, se está em vermelho, saiu da boca de Jesus. Olha que coisa interessante, que coisa simples e, né, e cheia de significado, né? Então, a primeira coisa, eu preciso ter acesso, né? Acesso, facilidade. Eu tenho que ter relacionamento, mas a palavra não é essa. Eu tenho que ter familiaridade, essa é a palavra. Eu tenho que ter familiaridade com as palavras e com os ensinamentos de Jesus, tá? Aí, olha só. Aí então, o último, aí depois assim, aprendei de mim. Essa é a forma de aprender sobre Jesus, né? E voltando a falar sobre o jugo, né? Na verdade, que eu falei que o jugo é uma responsabilidade, né? E um exemplo bem claro para ver se fica claro é quando uma pessoa aprende os malefícios do álcool, né? Eu vou dentro da igreja tem a palavra de sabedoria, o ensinamento da palavra de sabedoria, e ela fala da valorização do corpo, da preservação do corpo e fala dos malefícios do álcool. Aí a pessoa ela tem que tomar uma decisão. E aí a responsabilidade dela fica com ela, a responsabilidade. É isso também um exemplo prático assim do que é o jugo, né? É a responsabilidade dela, ela conhece que vai fazer mal e ela toma uma decisão. Não, eu não vou mais usar isso. Então, as pessoas de fora vão dizer: ah, ele não bebe, olha só, eles são obrigados a não beber. Mas nós do lado de cá dizemos: nós somos livres, nós temos saúde, nós somos livres, né? Porque nós sabemos a verdade, né? Olha só, às vezes é só ótica. E encontrarei descanso para as vossas almas. No versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito bem. Aí a outra escritura, que é o mesmo convite, está lá em Doutrina e Convênios 19, 23. Eu vou ler rapidinho aqui, mas ela diz quase a mesma coisa que a irmã leu para nós. Doutrina e Convênios 19, versículo 23 diz assim: aprende de mim. Quem é que está falando? Doutrina e Convênios, todas as sessões, exceto uma ou outra, todas as sessões de Doutrina e Convênios é o próprio Jesus falando diretamente as palavras de Jesus. Aí ele voltando ao 23. Jesus diz: aprende de mim e ouve minhas palavras. Anda na mansidão de meu espírito e terás paz em mim. E terás paz em mim, né? Certo? Então, eu preciso ter essa familiaridade com Cristo. E é isso, esse é o objetivo desses 4 meses, né? Até o dia 25 de novembro, que é o nosso fechamento, e que seja glorioso, com honras, né? Todo mundo participando, todo mundo estudando, todo mundo ganhando mais conhecimento, né? Que a gente possa estar bem lá, né? Então, na verdade, esse é o nosso objetivo, de ter familiaridade com Cristo.
certo? E para fechar esse tópico, veja só, se eu quero saber, olha só, né, olhando lá no Novo Testamento, se eu quero saber, em Mateus capítulo 5, tem o sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurados, tal, todo aquele sermão. Ah, eu quero saber todo sobre isso? Então, Mateus capítulo 5. Aí, quando eu abro Mateus no capítulo 6, aí é Jesus que está falando. Isso que é interessante, não é um apóstolo, não é uma outra pessoa, é Jesus que está falando. Ele começa, ali está transcrito as palavras de Jesus. Ele fala, ele dá ensinamento como é que você tem que fazer a oração. Capítulo 6, Mateus capítulo 6, ele dá um ensinamento de como você tem que fazer o jejum. Tem lá um ensinamento de como você tem que fazer as suas doações, eles falam esmolas. A palavra na escritura está esmola, mas são as suas doações, as suas benemerências para com outras pessoas. Então, se eu quero saber, tá lá. Eu vou eu vou na fonte. Certo, irmãos? Muito bem. Vamos para o seguinte tópico. Ele pede que a gente fale também o seguinte, ó. Vocês já ouviram? Se a gente perguntasse assim, vamos fazer diferente. Se a gente perguntasse para nós aqui, deixa eu ver, o nosso grupinho, nós estamos aqui hoje, opa, estamos ficando melhor. Então temos mais presença. Obrigado por vocês estarem presentes, né? Se a gente fosse definir agora aqui com algo que a gente tem escutado sempre na igreja, né? O que é o evangelho? O que a gente diria? Hum? A primeira palavra, pode dizer a primeira palavra que vem, o evangelho. O que é o evangelho? São as. É, o, é, o, é um conjunto, né, de ensinamentos, doutrinas de Jesus Cristo. E é sempre importante E, falar do Evangelho, mas fazer a menção sobre Cristo, né? E, por exemplo, algo que me veio à mente agora também, só para fechar esse comentário que eu fiz, quando a gente fala fé, sempre colocar a fé em Jesus Cristo, porque mostra qual é a nossa convicção, né? Então, quando a gente fala do Evangelho de Jesus Cristo, é tudo que nós temos aqui que nos leva a Ele, de certo modo. sim, sim, exatamente. Obrigado, Carol. Obrigado, Carol. É exatamente isso. É. Aí então, é, a primeira coisa que a gente sempre lembra, né? Evangelhos são as boas novas, né? Mas as boas novas são os ensinamentos de Jesus, né? São as palavras de Jesus, são as novidades que Jesus nos trouxe, né? Então tá tudo certo, né? E aí então tem uma escritura, não sei se quem poderia abrir, eu tô com ela aberta aqui. Se ninguém abrir, a gente toca em frente lendo a escritura assim, ó. Porque ela tá aqui, ó, é terceiro Nef. Ah, e eu esqueci uma coisa importante, e vocês não me corrigiram, hein? E vocês não me corrigiram. Se eu quero saber as palavras de Cristo, se eu quero saber os ensinamentos de Cristo, eu também tenho que abrir terceiro Nef, né? Terceiro Nef. Ali, quando começa a falar da visita de Cristo. É claro que o livro de Mórmon inteiro é um testamento, o Novo Testamento sobre Jesus, né? E fala sobre Jesus, as profecias de Jesus. Mas as palavras diretas de Cristo saíram da sua boca estão lá em terceiro Nef, a partir do capítulo 11, do 10, 11 ali, depois naquela convulsão que teve ali na terra de abundância, e depois dele descendo, né, dos céus e se colocando no meio do povo nefita, né? Então isso também. Terceiro Nef é uma dica, fica a dica para aprender sobre Cristo, as palavras de Cristo, né? Mas voltando, terceiro Nef, no capítulo 27, a partir do versículo 13, olha só.
Essa a definição de evangelho, do que significa o evangelho, feita pelo próprio Cristo. Olha só como ele... Terceiro Nef, no capítulo 27, versículo 13. Assim, Jesus falando: eis que vos dei o meu evangelho. E este é o evangelho que vos dei, que vim ao mundo para fazer a vontade de meu Pai. Tá. Pode ler, se gostaria de ler, pode ler, por favor. Não? Vamos em frente, então. Ó, no versículo 13: que vim ao mundo para fazer a vontade de meu Pai, porque meu Pai me enviou. Aí no 14: e meu Pai enviou-me para que eu fosse levantado na cruz, e depois que eu fosse levantado na cruz, pudesse atrair a mim todos os homens, a fim de que, assim como fui levantado pelos homens, assim sejam os homens levantados pelo Pai, para comparecerem perante mim, a fim de serem julgados por suas obras, sejam elas boas ou más. No 15: e por essa razão fui levantado. Portanto, de acordo com o poder do Pai, atrairei todos os homens a mim, para que sejam julgados segundo suas obras. E para fechar o 16: e acontecerá que aquele que se arrepender e for batizado em meu nome será satisfeito. E se perseverar até o fim, eis que eu o terei por inocente perante meu Pai, no dia em que eu me levantar para julgar o mundo. Ok. Acho que alguém está com o microfone aberto, com o somzinho aí. Então, essa aqui é o material pede que a gente abrisse e lesse essa passagem, porque essa passagem aqui é uma passagem que o próprio Jesus está dizendo que esse é o seu evangelho. Na verdade, é a sua missão, a sua vinda, a sua vida e o seu sacrifício, tudo isso engloba o evangelho. Ainda tem um microfone aberto, está captando alguma coisa aqui que está fazendo interferência. Por favor. Não? Vamos lá. Ainda não deu. Ficou claro? Ainda está lá, mas tudo bem. Vamos ver se a gente consegue dar sequência aqui. Ficou claro que o evangelho, quando a gente pensa em evangelho, se a gente dá uma resposta, evangelho são as boas novas. Ela fica uma resposta muito sucinta, né? Muito curta, né? Então, na verdade, essa explicação aqui em terceiro Nef, o próprio Jesus dizendo, né? O evangelho é a minha vida, a minha missão. E essa missão eu recebi, não vim por mim mesmo, foi o Pai que me enviou. É o que ele acabou de dizer. E eu fui levantado na cruz para que todos os homens possam olhar para mim, né, e serem atraídos. Um jeito de atrair a todos os homens, né? Aí tem uma outra explicação que é do Evangelho. Essa é do nosso antigo Bispo Edson, Bispo Halter, meu companheiro, fomos companheiros na missão, o irmão Edson Halter, da aula do Boa Vista, Joinville Norte. O Edson sempre, ele que cunhou essa definição. Ele diz assim, o Evangelho, e eu concordo plenamente, né? Aceito plenamente. O Evangelho é um conjunto de doutrinas, princípios e ordenanças. Para pensar, né? Para pensar que é de fato isso. O Evangelho é um conjunto
de doutrinas, princípios e ordenanças, né? Aí você viu aqui, acabei de ler 3º Nef 27. Aí Jesus diz que todos ali no versículo 15 e no 16, ele fala da ordenança, a primeira, a ordenança que abre as portas para a aceitação do evangelho. Fala ali, ó. E acontecerá que aquele que se arrepender e for batizado em meu nome será satisfeito. Ordenanças. E a primeira abriu a porta com a ordenança do batismo, depois virão outras, né? Então, esse é o fundamento do evangelho. Uma outra coisa, vocês lembram? Tudo certo? Ainda tem uma interferência aí, mas se estão conseguindo, ouvir, vamos em frente. Tem uma declaração do profeta Joseph, que ele falando sobre o que era de fato e o que é de fato importante na nossa religião. Né? Quando falo na nossa religião, não falo assim, na nossa crença, no nosso conjunto de crenças, no nosso modo de viver, no nosso modo cristão de viver, a igreja restaurada. O que é de fato importante na igreja restaurada? O profeta Joseph respondeu. Vocês lembram disso? Vocês lembram que ele disse que. Eu vou ler a declaração aqui, porque essa é uma declaração importantíssima. E ela define aquilo que você, aonde você precisa colocar o teu esforço maior. Ela define. Eu vou ler a declaração do profeta. Ele foi perguntado e o profeta respondeu. Ele disse assim, ó, os princípios fundamentais da nossa religião são o testemunho dos apóstolos e profetas a respeito de Jesus Cristo, que ele morreu, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia e ascendeu aos céus e subiu aos céus. E todas as outras coisas de nossa religião são meros apêndices dessa verdade. Profeta Joseph Smith. Aí você vê essa declaração, como eu acabei de falar anteriormente. Opa, então, aonde é que eu tenho que colocar todo o meu melhor esforço no aprendizado, né? A minha conversão, ela tem que estar baseada onde? Na fonte, em Cristo. Então, o princípio fundamental, o profeta Joseph que falou, né? O princípio fundamental da nossa religião, da minha vida, da nossa religiosidade está no fato, no testemunho, baseado no testemunho dos apóstolos e dos profetas que Cristo, né, que ele morreu, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia e subiu aos céus. E hoje, Jesus, você vê no Apocalipse, quando você abre o livro de Revelação, o livro do Apocalipse, você percebe que Jesus está hoje assentado ao lado do trono do Pai. E chegará o momento em que ele descerá, sairá do seu trono e descerá para essa terra. Então, todas as outras coisas são meros apêndices dessa verdade. São complementos. Foi isso que o profeta Joseph falou. Muito bem. Alguém gostaria de. Já falei demais. Alguém gostaria de tecer algum comentário, alguma consideração, alguma coisa que leu nessa preparação do material que está lá disponível na biblioteca do Evangelho? Fiquem à vontade. Hum? Alguém gostaria de falar? Não? Muito bem.
Então, vamos em frente. Vamos em frente. Tem um outro tópico aqui, ó, que ele é para a gente pensar um pouco. Seria muito bom se a gente pudesse interagir, porque esse tópico aqui, ó, ele precisa das diferentes opiniões ou diferente participação de um, dois, três, quatro alunos, quatro participantes que possam falar sobre ele para a gente chegar num fechamento da nossa ideia, né? Porque é um tema que acaba pedindo a ajuda disso, né? Para que não fique só eu apresento o tema e depois aí não vai ter o fechamento, né? Olha só aqui, ó. Então veja, o manual aqui ele pede o seguinte, que o Senhor nos ensinou, tem uma forma, Doutrina e Convênios 88, Doutrina e Convênios, seção 88, 118. Se vocês leram o material preparatório, essa seção 88, 118, ela fala de um meio, de um jeito, de uma forma, de como nós devemos aprender sabedoria e conhecimento. E como o nosso assunto é aprender sobre Cristo, ter proximidade com Cristo, saber todos os seus ensinamentos, né, ter a expectativa de que um dia nós estaremos frente a frente com Jesus, de que um dia nós teremos a condição de olhar para o rosto de Jesus, né? São verdades espirituais, são expectativas que nós temos em nossa vida. A Doutrina e Convênios 88, 118, ela diz assim, ó, vocês já leram, né? Eu vou ler rapidinho aqui, nosso tempo está indo. Diz assim, ó, e como nem todos têm fé, buscai diligentemente e ensinai-vos uns aos outros palavras de sabedoria. Sim, nos melhores livros buscai palavras de sabedoria. Procurai conhecimento. Sim, pelo estudo e pela fé. Doutrina e Convênios 88, versículo 118. Aí, a gente pode pensar assim, palavras de sabedoria. A diferença, o que é sabedoria e o que é o conhecimento? Para a gente começar. O que é o conhecimento? Tem uma pessoa que estudou grego, latim, é uma especialista em línguas, tem um grande conhecimento linguístico. Então, esse é um conhecimento, né? Tem uma outra pessoa que tem uma enorme capacidade de fazer determinada tarefa. Ela tem um conhecimento, né? Mas o que seria sabedoria? Alguém pode nos ajudar? Hum? Eu acho que sabedoria é saber usar esse conhecimento, né? Com discernimento. Exato. Sim, sim, sim. Fechou, exatamente isso, exatamente isso. Exatamente isso. A sabedoria é a aplicação correta do conhecimento, né? É a aplicação eficaz, com eficácia. A eficácia, ela te dá o resultado, né? Então, eu faço uma aplicação com eficácia do conhecimento que eu tenho, então o resultado é uma coisa sábia, né? Então, a sabedoria é ter a condição, a capacidade de usar todo o conhecimento para um determinado, um bom uso, né? Um uso correto daquele conhecimento que a pessoa tenha, né? Muito bem. Então, veja
que essa escritura em Doutrina e Convênios, ela nos exorta. Só que ela diz uma coisa interessante que ela diz a primeira frase ali. Vocês não acharam estranho a primeira frase? E como nem todos têm fé, sim ou não? Né? E como nem todos têm fé, só que ela diz assim, como nem todos têm fé, buscai diligentemente e ensinai-vos uns aos outros. Sim, nos melhores livros. Sim, também pelo estudo, também pela fé. Na verdade, quando a gente percebe que a questão da fé também, a fé, a pessoa, o livro de Mormon é o melhor lugar para aprender sobre o crescimento, a comparação de ter fé da crença a uma semente. Você tem que colocar aquela semente e você tem que tratá-la bem para que ela germine, cresça, floresça, desabroche. E aí então ela vai trazer os frutos, né? Então é claro, e a gente percebe isso, né? Que na igreja nem todas as pessoas não são iguais, as pessoas estão em diferentes etapas do seu desenvolvimento espiritual. Normal, normal, né? Umas pessoas são mais crentes que as outras, umas pessoas têm mais fé ativa do que as outras. E nessa interação, o objetivo desse versículo é, nessa interação, um fortaleça o outro, e todos saem ganhando no final. É o que está dizendo, né? Agora, uma outra pergunta para vocês, e essa pergunta é do manual aqui, ó. Pergunta do manual, diz assim: sim, olha só o final. Ele diz assim, ó: nos melhores livros, buscai palavras de sabedoria. Nos melhores livros, buscai palavras de sabedoria. Então, tem uma vasta gama de literatura que são assim livros muito bons, não são romances, são histórias, são contos, são poesias que são muito interessantes e são produtivos, eles te elevam, te, te abrem a mente, te iluminam o entendimento, né? Mas então são as palavras de sabedoria que existem por aí, nos melhores livros. Claro que tem muitos livros que não vale a tinta que foi impresso, né? Mas tem muitos livros de muitos autores muito bons, né? E eu tenho muitos livros, né? E leio muito, né? Então é muito bom, palavras de sabedoria. E aí ele diz assim: procurai conhecimento, sim, pelo estudo e pela fé. Certo, eu sei muito bem o que é pelo estudo. Ganhar conhecimento pelo estudo. E como é a pergunta agora? A pergunta que vale 1 milhão. Como é que eu adquiro conhecimento pela fé? É o que está escrito no versículo. Então, Eu esse acho que aqui é o ponto. eu tenho uma resposta para ganhar 1 milhão. Vamos lá, Eu, diga lá. eu acho que tem situações e problemas na nossa vida que a gente não vai encontrar o mesmo problema nas escrituras. Então a gente ora para Deus em nome de Jesus, procurando respostas específicas, e daí a gente vai receber pela fé. Então, parte das coisas que a gente precisa aprender nessa vida vai ser através das escrituras, do que a gente ouve na conferência, dos profetas, e outra parte vai ser as nossas experiências bem pessoais, bem específicas, vão ser através da fé. É o que eu acho. Ganhei 1 milhão? Perfeito. Essa é a resposta. Ganhou 1 milhão, Cíntia. Eu não posso rir muito, porque ainda estou me recuperando de uma semana ainda de gripe e tal. Ainda não estou muito bem. Até a minha voz hoje ainda não está muito boa. Se eu começar a rir, aí vai me dar um acesso de tosse. Mas é corretamente, é isso aí, Cíntia. É pela fé. E sabe, tem uma escritura
tem uma escritura que ela corrobora isso que a Cíntia falou. Que escritura é essa? A alma, no capítulo 2, no versículo 30, tem uma escritura, é uma escriturazinha escondida lá no meio. Onde é que está a alma? Alma, capítulo 2. Olha só o que está escrito lá. Vamos ver se vocês. Eu quero ver se vocês entendem como eu entendo. Né? Eu não tenho. Né? Não tenho a pretensão nenhuma de ser o correto, né? Mas veja só o que eu entendo. Alma, capítulo 2, versículo 30. Ela está falando sobre alma ou filho, né? E olha só o que diz aqui em português, no livro de Mormon em português, diz assim, ó. Alma 2, versículo 30. E aconteceu que Alma, sendo um homem de Deus, e aí o importante para nós aqui, para nós é o que vem a seguir, e muito exercitado na fé. Clamou ao Senhor, dizendo, ó Senhor, tem misericórdia, poupa a minha vida, a fim de que eu sirva de instrumento de tuas mãos para salvar e preservar este povo. Em espanhol, é a mesma coisa, mas eu vi, tinha uma versão em português, quando eu voltei da missão, tinha uma versão em português, que depois o livro de Mormon em português, ele foi renovado, foi revisado a questão do português, e eles mudaram aqui. Antes estava assim, ó, e eu tenho esse livro de Mormon antigos, eu tenho. Estava escrito assim: e aconteceu que Alma, sendo um homem de Deus muito experimentado na fé. E aí, o sentido é o mesmo. O sentido é o mesmo. Aí eu olho para essa escritura e digo assim: opa, significa para mim que o Alma, ele já, na vida dele, no tempo de vida dele, ele já teve tantas circunstâncias, acontecimentos, desafios, problemas, dificuldades, que ele teve que enfrentar exercendo um pouquinho de fé, e ele teve os seus resultados, que ele foi crescendo, crescendo e crescendo. É exatamente isso que tu, Cíntia, falou. E aconteceu que Alma, sendo um homem de Deus muito experimentado, muito exercitado na fé, clamou a Deus, e Deus ouviu. Né? Então, essa é o meio, o caminho de aprender na fé. Vocês concordam? Esse é o meu entendimento. Quero ver se alguém tem um outro entendimento diferente ou alguma coisa que acrescente. Sim ou não? Mais ou menos isso? Eu gosto muito dessa escritura. Alma 2:30. Alma 2:30, para mim, é a resposta. Eu quero ser como Alma. Eu quero chegar. Hoje, quando eu olho, e essa semana, a gente conversando aqui em casa, né? Hoje, inclusive, acho que foi hoje, até me perguntaram, quando é que tu foi batizado? Aí eu disse, eu fui batizado no dia 3 de outubro de 1976. Opa, significa que vai fazer 50 anos. Vai fazer 50 anos de igreja, né? Que dia 50 que anos de foi batismo. mesmo? Que dia que foi? Dia 3 de 3 de? outubro. Ah, tá. Outubro. Ah, tá Dia bom. 3 de outubro de 76, né? Então, eu quero. Então, hoje, eu já. Aí eu fiquei pensando, quando estava me preparando para essa aula aqui, olha só o pensamento que veio. Vamos ver se talvez vocês sirva de alguma. Eu fiquei pensando, quando foi que eu comecei a acreditar em Jesus? Aí eu fui voltando para trás, porque né, na nossa casa, coitada da minha mãe, nós não falávamos sobre religião. Eu aprendi sobre religião com uma família vizinha nossa que era católica, muito fiel, muito praticante, muito honesta, né? Umas pessoas muito boas.
e que me ajudaram. Eles tinham um menino que era mais ou menos da minha idade e a gente brincava junto, então eu sempre estava na casa dele e eu via eles muito, muito religiosos, né? E aí, então, eu lembro que as primeiras coisas sobre Jesus eu com certeza ouvi com eles, né? Quando criança. E eu, olhando para trás, fazendo esse exercício de voltar atrás, não consegui lembrar, assim, do momento em que, a partir de agora eu acredito. Assim, eu lembro que quando eu comecei a ver a parte religiosa, falando de Jesus, da sua vida, do seu nascimento, aí foi assim uma aceitação e era uma novidade que trazia alegria. Era uma novidade que trazia uma confirmação no coração, queimava a alma, né? Então, eu fiquei assim muito muito contente de lembrar essas coisas, né? E assim eu sou muito grato, eu tenho uma dívida de gratidão enorme para com essa família vizinha nossa lá em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, né? Que foi o que me abriu as portas para a religiosidade, digamos assim, né? E eu quero que com 50 anos dentro da igreja, mas com 60, 70, eu possa dizer, como a alma diz, né? Sendo a alma um homem muito exercitado na fé, muito experimentado na fé. Clamou a Deus e Deus ouviu. Tinha que ouvir, né? Tinha que ouvir. Certo? Uma última escritura e nós estamos fechando. A última escritura é o seguinte, ó. Vamos lá abrir agora, é Mateus capítulo 16. Nosso material pede que a gente abra Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. É quando Jesus está chegando ali na Cesareia, perto de Cesareia de Filipe, e ele está junto com seus discípulos ali, né? Se alguém quiser acompanhar, Mateus capítulo 16, versículo 13. Jesus está com seus discípulos, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, ele sentou e interrogou aos seus discípulos, né? Então, quando esses discípulos aqui são os mais chegados, né? Os apóstolos, né? E mais alguns outros, com certeza, mas o círculo mais fechado eram os discípulos imediatos, eram os apóstolos ali. E aí ele senta com eles ali e pergunta assim, porque ele, Jesus, já tinha andado, né, em diferentes cidades, já tinha feito muitas pregações. As pessoas já ouviram falar sobre ele, já tinham visto alguns milagres. Então já era de um conhecimento, né, um pouco generalizado a respeito do que aquele homem andava pregando lá, né? E aí ele faz a pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quando ele faz a pergunta, olha só a pergunta, é um português, né, um português escriturístico, né? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Na verdade, a pergunta, ele está dizendo, o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? O que as pessoas estão dizendo de mim, de Jesus? Aí, no versículo 14, e eles disseram, eles estão dizendo que você é o João Batista aí que voltou. Outros estão dizendo que você é o profeta Elias. Outros estão dizendo que você é Jeremias, que ressuscitou aí, que voltou à vida e está andando por aí. Ou qualquer outro profeta. Essa foi a resposta dos discípulos, né? E, na verdade, eles estavam repetindo aquilo que eles tinham ouvido nas andanças deles, né? E aí, então, no versículo 15, disse-lhes ele, aí Jesus, olhando para os discípulos, pergunta diretamente: e vós, vocês, quem dizeis que eu sou? E perceba que essa pergunta ele fez, está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 15. E vós, quem dizeis que eu sou? Mas essa pergunta, ela está repercutindo ainda hoje. Ela está sendo ouvida ainda hoje.
E é uma resposta, e é uma pergunta que nós ainda devemos responder se já não respondemos, né? O que que eu penso sobre Jesus? Aí Pedro, sempre o Pedro, né, tomou a iniciativa, e Simão Pedro tomou a iniciativa, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz para ele, né? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque isso não te foi revelado pela carne e pelo sangue, por coisas materiais, mas te foi revelado pelo meu Pai que está nos céus. Então veja que o conhecimento e o testemunho que nós temos sobre Cristo, sobre Jesus, ele começa nesse conhecer, como desde o início nós falamos. Eu preciso conhecer as palavras de Jesus. Eu vou ler Mateus, eu vou ler Lucas, eu vou ler Marcos, eu vou ler o Novo Testamento, eu vou lá ler o Terceiro Nefe, eu vou né, mergulhar nas palavras, nos ensinamentos, nas parábolas de Jesus. Mas chega uma hora que o Espírito Santo ele vai entrar no meu coração e eu terei a condição de fazer a mesma resposta que o Pedro respondeu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, só repetindo, se eu ainda não respondi essa pergunta, eu preciso responder, né? Antes que seja tarde, antes que eu vá, que eu esteja na frente do Senhor, porque Ele vai ser o justo juiz, e eu não vou ter a condição de reconhecê-lo, não, eu preciso reconhecê-lo agora, eu preciso aceitá-lo agora, e eu preciso me tornar um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo, né? No caminho da santificação, para poder retornar ao lar celestial. Certo, irmãos? Esse era a. Então, a melhor maneira, nesses próximos 4 meses, ó, é 4 meses, eu falei no início, é um projeto, não é, eu vou me comprometer com essas aulas para o resto da vida. Não, não, não. São 4 meses. Agosto, setembro, outubro e novembro. A nossa última aula é 25 de novembro, o fechamento final, certo? Então eu estou dizendo isso, eu gosto de pensar que é um projeto. 4 meses, acabou. Né? Então, mas nós vamos, então, é um lance curto, mas eu vou dar o meu melhor, eu vou aprender, eu vou praticar e vou buscar. Certo? Combinados? Vamos deixar tudo que nós falamos hoje, que tenha sido benéfico para todos nós, né? Eu creio que Cristo é o meu Salvador. Como eu falei, não consigo imaginar o momento exato em que eu passei a acreditar, mas eu hoje acredito com todas as forças do meu coração que Jesus é o Cristo e que ele está ao lado do Pai Eterno e que um dia ainda ele voltará e estará aqui nessa terra para abrir o reino do milênio, né? Tomara que a gente tenha a capacidade de ser escolhido para estar presente nessas ocasiões milagrosas que virão pela frente. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Irmãos, quem que poderia fazer a última oração para nós, por favor? Algum voluntário ou voluntária? Eu posso. Obrigado. Pois não. Nosso amoroso Pai Celestial, nós te agradecemos pela aula que tivemos, te agradecemos pelo Evangelho de Jesus Cristo, por estarmos aqui na Terra, mas termos todos os meios e recursos necessários para um dia voltarmos à Tua presença. Somos gratos pela tecnologia que nos possibilitou a realização desta aula e pela disponibilidade do irmão Luiz Fernando para nos agraciar e oferecer os seus conhecimentos que possui sobre o teu evangelho. Nós
te pedimos que o Espírito que tivemos aqui na aula siga conosco para continuarmos o nosso aprendizado e conhecimento de Teu Filho Jesus Cristo, e que a cada dia possamos mais ser luz para outras pessoas, e principalmente as que ainda não conhecem muito Jesus Cristo ou as que se afastaram do caminho. E que tenhamos nossos olhos sempre bem abertos para visualizarmos as bênçãos que recebemos em nossa vida. Nós te amamos e fazemos oração em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado. Obrigado pela presença de todos. Vamos firme, né? Esse é apenas o começo. It is just the beginning.